Boa tarde, hoje é dia 22 de abril de 2024. Estou tomando essas iniciativas de fazer essas fitas, o que eu chamo de fala em português. Acho que é bem mais simples. É típico assim de uma conversação entre meus amigos, colegas de vários ramos, do colégio, da faculdade, também outra área com negócios de pedras preciosas e minérios nos últimos 45 anos. Falando em português, já vou agradecendo a minha convivência com os brasileiros, e nos últimos 45 anos, quase todo dia, toda hora, eu trabalho com o Brasil e juntamente trabalhando com a Ásia, com a Europa, também com a África. Mas hoje eu estou tentando definir melhor as minhas falas em 4, 5 categorias. Você pode ver na figura principal, no meio, os últimos 45 anos da firma, que chama China West, ou China West. E depois começou no lado esquerdo, atividades multiculturais. O inglês, eu estou usando cross-cultural, também tem uma significação bem importante. Eu estou cruzando as culturas, começando com Xangai, nascido em 48, e depois de 5 anos, a família nós passamos para Macau, Hong Kong, onde, falando a língua da mãe, né, cantonês, o papai é do Zhejiang, é o lado do Xangai, um pouco em cima, perto hoje de Ningbo, também uma cidade importante, e indiretamente fizeram uma ligação nesse momento entre a minha fala sobre a psicologia multicultural, cross-cultural em inglês, e também está chegando essa área que chama conscientização, é inspirado por Paulo Freire do Brasil, tá? Mas as quatro zonas, o que eu chamo de cultural spheres, esferas culturais, primeiro falando em pedaços, nos últimos 45, 50 anos, desde que eu saindo da China, de 72 para o Brasil e para cá. Eu tenho uns 76 anos, nascido em 48. E segundo grupo dessa cultural sphere, esfera cultural, é que sobre a minha criação virou de uma psicologia comunicativa, começando em 74, onde eu tomei meu Masters no estado de Wisconsin, e aí eu criei um sistema. Começou esse reconhecimento da esfera cultural e interações de uma combinação da teoria da evolução desde o Freud, na sua época, vindo para os Estados Unidos, depois a diáspora judaica, e todos essa parte faz parte da psicoanálise, psiquiatria, tudo, e vem vindo por a parte educacional, educativa. E quando chegou para o meu tempo, bom, desde 67 comecei com curso de psicologia, chegando em 74, 75, onde comecei reconhecendo os trabalhos do Eric Burns, quem criou o trabalho dele, que chama Transactional Analysis, ou análise transaccional, modificação dos estados de ego do Freud, de ego, superego e também o id, da parte biológica e humana. Mas dentro dessa esfera de superego, eu durante os últimos meses, eu criei um outro espírito como o macaco rei. Vem de uma história, legenda escrita na dinastia Ming. E esse macaco rei, quem era o rei da sua território,
querendo evoluir, entrou no mundo de humano, e na história dele, ele é uma pessoa. Essa evolução macaca para o homem é muito, muito poderoso, aprendeu muitos triques, muitos mágicos, e sempre é uma pessoa de boa vontade, mas é brigado, é muito... detestam os demônios e tudo que era mal. Bom, enfim, ele ganhou o título que combateu todos, né, no nível, o que a China chama de paradiso, de abaixo, de paradiso, no meio, entre os homens, e subníveis, onde os deuses, em inglês mais fácil para fairies, que fizeram engano, cometeram pecado, foi mandado para baixo da terra e abaixo do nível humano, está nesse nível dos demônios. Bom, não demônios todos de mal, mas tem o lado dele, ética. Então a história é muito interessante. Esse super ego de macaco rei, nós podemos comparar com os durante a minha mocidade, criando entre 5 a 14 anos em Macau. Bom, depois da guerra, muitas arte visual, desenhos, histórias, cartoon como Tom and Jerry, Walt Disney, Peter Pan, e até o primeiro caráter de consciência é o Jimmy the Cricket, o grilo. Enfim, o macaco rei, pode dizer, me influiu bastante durante esses 10 anos, entre 52 a 62 em Macau, também por parte do meu pai, que foram da França, na literatura francesa. Então, todos os livros com os títulos franceses, do Dumas, e entre eles, tem outros escritores, outros livros, do Dickens, da Inglaterra, Mark Twain, dos Estados Unidos, chineses, franceses, italianos, Dante Alighieri, e tudo em material escrito por jovem. Então, essa exposição das histórias, romances, Robin Hood, King Arthur, Canterbury Tales, todas aquelas escolas inglesas, escrito em inglês e em chinês. E quanto isso sobre Macaco Rei, já tem hoje, né, como nós temos Spider-Man, Superman, na nossa época tinha Mighty Mouse, né, o super ratão, e agora tem Spider-Woman, e tem todos essas caracteres que surgiu fora da mocidade, juventude na China, Macau, também no Brasil e por parte, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 67. E tudo isso aqui, e com a minha amizade aqui no Lake Geneva, Wisconsin, com o Gary Gygax, sobre o escritor e o criador sobre Dungeons and Dragons. Então, todo esse caráter de role-playing, onde ele adoptou toda essa história do Dungeons and Dragons, é de Tolkien, né, da parte medieval, Middle Earth, da Inglaterra. Então, toda essa mitologia, lendo mais por pessoas sobre mitologia dos vikings, da parte de nórdica, e quando eu visitei Látvia, na área de Báltica, uns 20 anos antes, também notei, tem muita coisa que é semelhante. A deusa da terra é Mara, ou Maria, Mari. Então, mas o que eu estou voltando para falar, os 4 pontos, a experiência multicultural, cross-cultural em inglês, e tem muita parte onde criei o tal elemento dos fatores comunicativos, que chama Communication Dynamics, ou comunicação dinâmica, e por outro lado, a Communication Analítica. Então, eu criei essa apresentação sobre com os ego, super ego, do Freud, do Transaction Analysis, do Eric Burns. Em 75, eu chamei até o estabelecimento do Eric Burns em Carmel, Califórnia.
Eu não sabia se ele já tinha falecido, mas a entidade do Transaction Analysis estava ali. Mas não conseguimos entrar em contato. Bom, afastei, porque eu queria explicar para esse grupo com os seus desenhos dos pares de as três redondinhas, verdes. Eu estou convertendo ele para o uso de quadrado e o triângulo, no qual deixa uma coisa gráfica mais dinâmica. Tudo isso faz parte da contribuição, da aprendizagem do tempo do Freud, ou até antes do Freud, Jung, e entre eles a Mesmer, a hipnose, vários sectores. Eu acho que o que eu tenho chamado de cultural spheres, se usando o macaco-rei, na a história mitologia chinesa, é como um saquinho onde eu colocava o que eu achei interessante, cultural, o que estou lembrando hoje, como todos esses elementos, está aqui na sacolinha. E agora está virando. Pode usar até a expressão brasileira, se eu sou tal pessoa de mistura de culturas, talvez, eu não tenho vergonha de me dizer, eu sou uma vira-lata com psicologia, com as pesquisas. Mas, e agora passando para o terceiro esfera, cultural sphere, é que esse estudo, pesquisa sobre communications e psicologia em 74, 75 até 77, já passou por 45 anos fora da academia, coisa acadêmica, mas eu continuo pesquisando mesmo como comerciante, né? Como o meu negócio me leva dentro do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, até Salvador, Nigéria, por parte da África e muito mais. Tive meu negócio, a habitação em Birmania, na divisa, bom, do lado da Tailândia, na divisa com Birmania. Então tenho essa exposição catando culturas novas, né? E por essa parte, para entrar no primeiro e segundo estado, para o terceiro estado de psicologia de redonda quadrada, onde já adoptei o uso do quadrado e do redondo. Visualmente, você pode ver o triângulo, mas o triângulo faz a parte do quadrado, como a situação enquadrou. Quando enquadrou, você está fazendo alguma coisa de julgamento da pessoa. Julgar não, quer dizer, uma opinião, você formar, pode tirar, retirar. Nós temos 60 mil pontos de interesse, de estímulo, de simulação por dia, né? sobre a percepção nova, a percepção humana. Então, você tem que colocar isso que é quadrado, é redondo, é triângulo. Se a gente briga, aquele dedo, aquele apontando, fala alto, gritando. Bom, tudo isso aqui foi bastante interessante e eu continuo cultivando durante esses 45 anos de comércio, mas eu não parei de fazer consultoria sobre multicultural, cross-cultural affairs, ou eventos. E entre esse meio, por parte da viagem, e em 2008, quando eu completei 60 anos, decidi de levar já 6 semanas para visitar um velho amigo, um velho colega, mais 6 anos antes de mim, lá do Colégio São Joaquim, no lado da Faculdade Salesiana, o Dong Sung. E naquela viagem, indo para São Gabriel da Cachoeira, sabendo que Dong Sung está começando com a sua enfermidade de Parkinson's, e eu quero fazer umas visitas, né? E durante esse tempo também um tempo de reflexão, e onde eu vou agora, né? Desses 77 até 2008, e também 2008 é um ano muito crítico sobre a situação e crises aqui na América, com a situação econômica, né? E as falências dos várias entidades.
cheguei a ver visitando com os Yanomamis, cheguei eu fazer uma outra viagem para Rondônia para falar com as cintas largas. E realmente estava negociando uma situação sobre terra para aluguel, terreno para fazer agrícola juntamente do joint venture com os chineses. Bom, tudo isso ampliou mais a minha prática, tentativa de uso da psicologia da quadrada redonda. Tá? Então, esses três divisões, mas a primeira divisão é uma convivência continuada, não tem idade, não tem época, refletindo, pensando, quando eu tenho exposição das línguas em Xangai, as empregadas, a minha avó, papai fala outro com acento dele de Xangai, mamãe fala cantonês fluentemente, mas criado em outro estado de Guangxi, e onde ela também tem outra maneira de expressar mandarim, ou Putonghua hoje, mas com a sua influência da língua regional do Guangxi. E depois vem vindo para Macau, no predominante os 10 anos fora da escola é cantonês, mas começou a exposição de latim, grego, canto gregoriana, alguma coisa, muito de inglês e também alguma coisa de português, quase nada. E até 62, chegando no Brasil, começou com português e facilitou muito mais com a mesma exposição da educação salesiana que eu já comecei no Brasil, em Macau, e depois estar no Brasil, fiquei em Lorena, 2 anos e meio, no Colégio São Joaquim. E agradeço muito sobre essa transição e essa época de aprendizagem com a língua portuguesa, né? E depois expandido para espanhol e também com uso alguma coisa italiano, tudo por causa das línguas radical, as duas línguas que eu aprendi a cantar em grego e falando, expressando A, E, I, O, U com português e com o resto da língua latina, como italiano, como espanhol e português, né? Então, eu só vou continuar expandindo, falando sobre as 4 posições, essa última do conscientização. Mais uma vez, agradeço o Paulo Freire, agradeço o Brasil. A vida sempre aparece alguma pessoa que virou catalistas. Catalista é alguém pode te ensinar ou falar alguma coisa, ou pelo ato deles, que você recebendo essa influência, criando seu pensamento, como sempre fiquei impressionado com os missionários salesianos que naquela época, 64, 65, estavam lá no Mato Grosso com os Chavantes, tá? E também a missão salesiana. Quando cheguei no São Gabriel da Cachoeira, já era o bispo quem era o salesiano. O resto já de uma mistura de outras denominações. Mas de tudo e tudo, eu vou falando com esses 4 pontos de importância e também sobre esses últimos 3 meses. Eu comecei em fevereiro, Ano Novo Chinês, que eu vou continuar pesquisar com as falas e logo eu prefiro, bem logo, vai ter muito mais fala entre eu e outras pessoas. Essa interação de aprendendo um e o outro, da exposição das coisas novas, a gente vai continuar aprendendo. E como eu tenho criado durante as 4 semanas, examinando a minha história, o meu pensamento sobre como que eu vou falar sobre China. Como que eu posso definir para o resto dos meus amigos, né? Mesmo chineses, não chineses. Eu sempre tive uma grande dúvida sobre a letra falando da diáspora judaica, tá? Mas eu acho que
diáspora, se falando, explicando por nossa fala em psicologia, é uma cultural dissonance, é uma dissonância cultural. De repente, alguma coisa aconteceu, desastre, de terremoto natural, né? Depois, mas refletindo sobre esse período chinês, estou falando de diáspora sina, e também criei essa nova condições psicológicas, pode chamado diasporia, tá? Bem-vindo, talvez copiando de uma latim vulgar, da língua espanhol, português, italiano, é diasporium para singular e diasporia para plural. Aí, refletindo sobre essa sintoma de diasporia, talvez vem muito pouco. Outra pessoa impactada mais grande, quando você saindo, vamos dizer, saindo de Xangai para Hong Kong, você não fala a língua. O meu irmão virou careca quando sentou ali para cortar cabelo, não falava cantonês, e o barbeiro pegou, rapou tudo. Bom, é um choque, né? Cultural shock. Choque cultural. É muito interessante. Mas eu já notei com muitas pessoas durante essa época da nossa diáspora chinesa, saindo de Xangai para Macau e saindo de Macau para o Brasil, né? Ninguém colocou alguma coisa, a gente olhar para trás que um dia a gente vai voltar para a China, né? Como outra imigração chinesa, quem vem vindo para os Estados Unidos, América Latina, Europa, né? Durante o tempo, até o último filme, The Warriors, quem escreveu por a filha do Bruce Lee, indicando aquele chinês ainda continua com o cabelo, né, de trás, porque não cortou. Não, porque todos eles querem trabalhar, ganhar, voltar, e quando morre, os corpos voltam para a China, sempre enterrado onde eles vêm da origem da vila deles. Muita reflexão, muito pensamento, e não dá para colocar tudo em uma boa coordenação, mas está chegando. Então, a diáspora chinesa pode ser começado desde 1840. Aquilo foi uma indicação quando a invasão dos ingleses, junto com as duas famílias judaicas, que iniciou judaica, não sei como o Rothschild conseguiram tomando os comandos do naval britânica do East India Company. Mas isso aconteceu em 1840. Mas antes, até aquela guerra da destruição, da colonização de todos os portos chineses, desde Tianjin ao lado de Beijing, descendo para Xangai, para Xiamen, e vem vindo do lado por parte de Canton, Hong Kong, tudo isso. Então, acho que o ópio já começou com China no final do século XVIII. E tudo isso, eu vou passar mais tempo falando sobre esse assunto da minha hipótese, o que eu observei. O ópio que chegou para a China também tem a influência sobre o filho primogênito, para ficar em casa, esse estado de alucinação que nós sabemos, mas naquela época, seu filho primogênito que toma conta da casa, a família, a riqueza da casa, ele pode ter sua primeira esposa escolhida por a família e pode ter o resto da concubina, a mulher, como queira, já que se esse filho não sai para a casa de jogos e também não saindo para a casa casa de prazer, né? Porque falando a letra hoje de zona, né, com a língua coloquial que eu aprendi no Brasil, isso é uma outra coisa. Vem a parte que a pessoa conhece muito sobre mais a geisha do Japão, e toda essa geisha, essas mulheres, pode chamar elas de profissionais ou prostitutas, mas muitos deles vendem a sua arte,
caligrafia, canta e instrumentos, mas nada sobre o corpo. Então, tudo isso que leva tempo, um pouquinho mais de tempo para explicar, e eu vou definir melhor na outro tipo de falas. Porque eu mesmo quero entender mais do que eu aprendi hoje. E, mais uma vez, falando do Paulo Freire, quem fala aqui também aprende com os meus comunicadores, com meus colegas, amigos e pessoas de curiosidade. Acho que nós continuamos aprendendo diariamente como usando esse medium de gravação, YouTube, e com CC eu posso colocar 100 línguas, se precisar. E também com o que está acontecendo na China, o que está acontecendo com AI, com Huawei. E falando até a língua, uma outra língua, já pode entrar 1/30, 1/30 de um segundo. Então, daqui um pouco, não tem essa barreira da língua franca de inglês. Né? Eu falando em português, quer dizer, daqui um pouco, a pessoa pega no caption, já, o title, já pode mudar para português. Mal escrita, mas abaixando o escrito, faz uma edição. O que estou falando hoje está virando para um documento. Porque oradores da época chinês, do antigo chinês Confúcio ou dos gregos, quem fala, fala. Escrivão, quem escreve, escritores, escreve. Hoje a tecnologia já pode ter os dois e nós temos também essa abertura para fazer a parte da edição da letra. Talvez a tradução foi errada, pode ter feito. Então, é por isso que eu comecei esse ano novo, decidi que vou entrar nessa parte de fala, de oral history, né? Se nada mais, para meus filhos, neta, eles podem ter alguma coisa sabendo o que eu tenho feito, que tenho aprendido, e aprendendo com sucessos, também com falhas. Eu tive muito sucesso no meu negócio comercial. E eu vou falando a parte das gemas, do comércio de pedras. Imagina uma cor do Brasil, ametista, virou mais de $1 milhão de lucro dentro de 7 anos. Então, tudo isso eu vou entrar na esfera sobre essa parte do gemas e pedras, e parece até aventuras, mas eu coloco assim, Gem Explorer, a minha tradução de pedras para garimpeiros. E dentro do Facebook eu tenho uma página GGMBA ou GGMBA, é Gem and Mineral Business Alliance. Então vou colocar as falas em inglês, em português e também em chinês, cantonês ou putonghua ou até espanhol. Tudo depende da interação que eu tenho com outros colegas, amigos, das suas críticas, sobre os seus comentários. Então, uma parte nós estamos falando coisa do passado e coisa do presente. Imagina o que o Paulo Freire, conscientização, me levou para essa pesquisa de conscientologia e me colocou na volta para a China do século XIV, de 1550, sobre o filósofo Wang Yangming. Interessante também, o Wang Yangming é nascido da mesma vila onde meu pai nasceu, veio, ao lado do hoje Ningpo, que chama Yuyao. Então, esse 4 pontos de pulo é uma indicação onde eu estou falando, e não quero falar de uma maneira que ficou esquizofrenia, né? Esquizofrenia, que estou pulando todo lugar, mas eu continuo falando sobre a multiculturalização minha, e dentro desse período, eu também vou falar o que aprendi, não só do Paulo Freire, também bastante com Darcy Ribeiro, e outra coisa mais, muita influência sobre o escritor brasileiro, Jorge Amado, e
até agora não consegui colocar várias músicas, né, de leve. A mesma música que bate no meu coração desde que eu conheci o Brasil é a Bossa Nova. Mas o que nós colocamos da Garota de Ipanema, do outras, foi cortado por YouTube, porque tem que ter licenciamento, tudo isso. Mas eu vou tentar colocar uma música mais suave, muito mais do que nós estamos falando hoje. Então, eu vou parar nesse momento, só para indicando os 4 pontos. E do último ponto, eu coloquei esse super ego meu, o macaco rei. Porque, enfim, se a vida foi tão intuitiva, tão criativa, muito, muito, muito por causa do Brasil. E o Brasil me empurrou. Se eu já estava com essa ideia de pensar, de imaginação, da criatividade, mas a língua portuguesa, né, é viva. E outra coisa aprendida da Darcy Ribeiro, a nossa antropologia no Brasil está vivo. Eu só descobri ultimamente porque os cintas largas, os seus português está mais ou menos como o meu, não é 100%. Mas eu só descobri faz 2 meses, as cintas largas, eles não falam, eles cantam. Só nesse pedacinho de informação que me deixou quase posso pegar um avião, pum, indo embora, ficar 30 dias se a minha mulher, Kathy, eu chamo ela de Mama Boss, deixa. Então, o Brasil ainda, para mim, é cheio de curiosidades, cheio de novidades. E também quero passar algum tempo com os meus colegas salesianos lá em Campo Grande, sobre os Chavantes. E tudo mais. Quando puder, eu vou usar expressando meus agradecimentos do Colégio São Joaquim de Lorena, meus colegas, e também a grande família do meu irmão brasileiro, Moacir Murari, a minha mãe brasileira, Alcione Murari, Cecília, Leila e os sobrinhas, né? Sem essa família, eu não ganhei o fôlego da minha vida no Brasil, e abrindo muito mais, não é somente a parte de ganancioso, ganhei com as pedras, comércios, mas com as pedras, mesmo com uma viagem muito mais, com mais extensão e com mais culturais, emulando o tal macaco rei. Então, eu vou continuar falando, faz questão de acrescentar suas perguntas, comentários, porque isso aqui vocês podem me ajudar bastante para continuar outros assuntos, tá? Muito obrigado, mais uma vez, boa tarde.